Estou aqui mais uma vez tentando gravar essa aula para vocês. Hoje realmente foi um dia difícil, foi complicado, não sei o que foi, tudo assim contribuiu para que eu não conseguisse dar essa aula, mas eu tentei e estou aqui novamente. Então a nossa aula é sobre globalização. Essa é a primeira. Depois a gente vai ter mais aulas para dar prosseguimento, que é um assunto um pouco extenso. Hoje a gente vai falar sobre o início da globalização. A gente vai falar sobre as fases, né? Quando começou até os dias atuais. Então, a definição de o que seja globalização é o processo de aprofundamento da integração econômica, social, cultural e política. É uma interligação entre os transportes, os meios de comunicação. É a forma de integrar pessoas, é uma forma de quebrar fronteiras, quebrar barreiras que existiam, essa separação de mundo, essa distância de mundo. Hoje o mundo ele está mais próximo, ele está totalmente interligado em todas as áreas, cultural, social, política, econômica, tudo isso está interligado. E o nome globalização ela se refere pela questão do nosso globo terrestre, né, que é uma esfera. Então eles usam essa questão da globalização para dizer que o mundo não tem barreira, ele não está tendo mais fronteiras, ele está tudo próximo. E no início, quando começou a desenvolver o capitalismo, porque a globalização ela vai dar início com o desenvolvimento do capitalismo. E esse capitalismo ele começou ali na Europa, no século XV, mais ou menos aí, século XV, século XVI, foi quando começou o desenvolvimento do comércio na Europa. Eu já falei para vocês, já citei em outras aulas, sobre a questão da Europa ser o centro do mundo, aquela questão da Europa ter, né, aquele teocentrismo. Então a gente abordou assim questões sobre o desenvolvimento econômico da Europa. E então a Europa, mais uma vez, como era o centro do mundo, ela começou a desenvolver esse capitalismo. Ela começou a sair ao mundo. Ela saiu no período que chama das grandes navegações. Ela desafiou os mares e eles foram em busca de especiarias, em busca de alimentos exóticos, alimentos diferentes que pudesse desenvolver cada vez mais o comércio daquela região. E esse período ele é chamado como o período do mercantilismo. E o mercantilismo é o período do quê? Dos metais, dos ouro, das pedras preciosas. Então, naquela época, quanto mais ouro, quanto mais pedra preciosa você tinha, mais poder econômico, mais posição social você teria. Então, o capitalismo iniciou assim, iniciou ali, nos períodos de quê? Das grandes navegações, as navegações marítimas daquela época. Essa foi a primeira fase. A segunda fase, também iniciada pelos europeus, foi uma fase onde eles começaram a ainda ir mais além. Eles começaram a quebrar fronteiras, né? E eles começaram a entrar no modelo de colonização, onde nós aqui fomos colonizados, né, por Portugal. E a África e a Ásia foi um dos países que na época foram mais explorados assim de uma forma mais significativa, que até hoje a África ela sofre os reflexos dessa exploração, aonde houve um período que os europeus brigaram para que dividisse a África ao meio. Então eles fizeram até o Tratado de Tordesilhas, onde eles dividiam a África e eles tiraram tudo o que eles puderam ali da África, porque a África ela é riquíssima em matéria-prima. Foi esse período da colonização que começou a haver aquelas guerras violentas, onde muitos índios foram dizimados, onde começou aquele período da escravidão. Essa foi a fase segunda fase do desenvolvimento do capitalismo. Aqui nós temos aqui umas imagens onde está mostrando os europeus da época, onde eles estão aqui, ó, dividindo a África.
onde eles estão guerreando, querendo a divisão. Então todos os países, cada um pegou uma porção da África para explorar. E nós temos aqui, gente, a terceira fase do período do capitalismo. Essa fase aqui é onde tem os Estados Unidos aqui desse lado. E aqui nós temos a extinta União Soviética, porque ela não existe mais. Essa União Soviética hoje ela é conhecida como Rússia. E nessa época, após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, como eu já comentei para vocês em outra aula, onde a Europa ela ficou completamente devastada. Então, quem surgiu nessa época como grandes potências? A União Soviética e os Estados Unidos. Só que aí começou outra guerra. Começou uma guerra ideológica, porque o mundo agora ficou um mundo bipolar. Quando vocês ouviram no livro algumas questões que falam sobre a bipolaridade, quer falar que o mundo ficou dividido em dois sistemas econômicos, que é o capitalista e o socialista. Então, o capitalismo e o socialismo, eles tinham dois lados antagônicos, dois lados completamente diferentes. Então, os Estados Unidos, qual era o objetivo dele? Quando ele criou aquilo que eu já comentei com vocês sobre o Plano Marshall. Que plano era esse? Uma ajuda para reconstruir a Europa. Agora, qual o objetivo de reconstruir a Europa? Porque os Estados Unidos, como ele estava crescendo economicamente, ele queria expandir o seu comércio, ele queria expandir a sua indústria. Então, ele queria ajudar, porque assim os outros países teriam que fazer o quê? Uma abertura para que eles pudessem entrar e aproveitar da melhor forma possível daquele país. Só que a União Soviética também tinha interesses em manter o quê? O socialismo. Então daí começou uma guerra, não uma guerra através de sangue, não uma guerra corporal. O mundo ficou com medo. O mundo ficou com medo deles partirem para uma guerra. Mas uma guerra propriamente dita, mas não, porque os dois tinham esse símbolo, esses aviões, essas armas, todo mundo está aqui com os tanques de guerra, está simbolizando o quê? Os dois também têm condições, os dois têm arma nuclear. Então os dois estavam em pé de igualdade. Então daí começou o quê? Uma guerra ideológica. Quem ia conquistar mais território? Quem ia conquistar mais países para ficar ou socialista ou capitalista? E essa guerra, eles começaram a se preparar na questão militar, eles começaram a fazer uma guerra espacial, onde a Rússia saiu na frente. Quando um fazia uma coisa, que o outro saía na frente, ali já virava o quê? Uma rivalidade. E o outro também já começava a se arquitetar, porque eles não queriam perder espaço econômico. Então essa guerra foi lá de 1945, 46 até 1990, durou muito tempo. E no decorrer dessa disputa ideológica, eles também começaram a ganhar espaço nos territórios. Durante essa época aí houve guerras que eles financiavam, guerra que essas duas nações participavam, contribuindo, ajudando. Hoje, ali no Afeganistão, naquelas regiões ali, aquelas pessoas que hoje são inimigos dos Estados Unidos, eles já foram amigos. Os Estados Unidos já foi ali, os Estados Unidos deu armamento, deu todas as condições para que eles pudessem guerrear. Então, houve o quê? A guerra do Vietnã, a Rússia, os Estados Unidos e a União Soviética que patrocinavam, a guerra da Coreia, o Afeganistão, a guerra do Golfo. E com o passar do tempo, alguns países foram deixando o socialismo e foram se adaptando ao socialismo. Após essa Segunda Guerra Mundial também, a Alemanha ela ficou dividida. Tinha a Alemanha Oriental e tinha a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental ela era capitalista. A Alemanha Oriental ela era socialista. Então o que foi que eles fizeram? Dividiram a Alemanha ao meio. Eles construíram um muro de Berlim. Esse muro ele dividiu as pessoas, ele dividiu as famílias. Pessoas que ficaram em lados opostos, eles não se viam, passaram um ano, família que morreu sem ver a outra família,
famílias que se viram quando era criança, depois não se viram mais, ou se viram agora quando já estavam velhos, porque existia uma barreira e eles não podiam se comunicar. E tinha perseguições a quem queria ir para o outro lado, então ficou uma Alemanha até hoje. Tem uma parte da Alemanha que é mais desenvolvida do que a outra. Então tudo isso, gente, foi esse período de guerra, esse período que representa a terceira fase do capitalismo. E foi nesse período que começou também toda essa questão tecnológica, que é chamada de meio técnico científico informacional. Foi nessa época aí, porque você vê que nessa época aí eles já começaram a criar a tecnologia mais avançada, a disputa até espacial eles tinham. E quem saiu na frente foi a Rússia. A Rússia conseguiu colocar a primeira nave espacial, depois foi os Estados Unidos, que já foi daquela guerrinha entre eles. Depois a Rússia mandou uma cachorra chamada Laika para o espaço. Aí depois um mandou o primeiro homem, depois o outro mandou também. Então assim, era uma guerra ideológica, uma guerra por poder, uma guerra para mostrar quem manda. Essa era a Guerra Fria, por isso que é chamada de Guerra Fria, porque essa guerra ela era questão econômica mesmo. Então, nessas questões, quando a Alemanha, esse muro foi quebrado, houve acordo, governos foram mudando e aí houve acordo e esse muro foi quebrado. Foi mais ou menos ali em 1990, 1991, que esse muro de Berlim foi quebrado. Então a Alemanha ela se unificou. Acabou. Hoje não existe mais as duas Alemanhas. Então, e passou até na televisão, das pessoas começavam a se reencontrar, famílias se reencontrando. Foi um dia assim, foi bem histórico. Passou muito na televisão essa quebra desse muro de Berlim. As pessoas mesmo começaram a pegar marrete, pegar um bocado de coisas e começaram a tentar também quebrar o muro, porque as pessoas queriam se livrar daquele muro. Então essa foi a terceira fase do capitalismo. Foi aqui nessa fase onde começou a usar o termo globalização, porque o mundo realmente agora, a partir da quebra do muro de Berlim, o mundo começou a realmente se globalizar, se entrelaçar. Estava mostrando que o mundo estava o quê? Globalizado. Então essa é a terceira fase. E a gente hoje está em quê? Na quarta fase. Mas essa quarta fase ela vem dessa terceira, porque nessa quarta fase o meio técnico, científico, informacional, ele foi pegando proporções maiores. Hoje, o mundo, a tecnologia, cada dia mais está avançando. Você faz uma coisa hoje, amanhã já é velho, já é ultrapassado. Então, o mundo, essa circulação da economia, essa circulação de comunicação, tudo isso, se já começou nessa terceira fase, nessa quarta está assim absurdamente assim extrapolando todos os limites. Hoje você, para conhecer a cultura de alguém, não precisa você ir lá. Hoje, para você marcar uma viagem, marcar uma viagem em hotel, para você comprar uma passagem, tudo você teria que ir pessoalmente. Hoje você faz tudo isso em casa. Então é uma evolução enorme, uma evolução muito grande. Tudo isso graças a quê? A tecnologia. E essa tecnologia ela está cada vez mais crescendo, cada vez mais se desenvolvendo. E nós também estamos vivendo o que tem alguns historiadores que eles chamam da quinta revolução. Porque essa quinta revolução, ela vai abordar essa questão que nós estamos vivendo da inteligência artificial. Hoje você tem lugares que você chega aí no mundo afora, que é robôs que estão fazendo papéis de pessoas, robôs, que nós já temos robôs o que? A automatização nas indústrias, mas hoje tem robôs que eles recebem você em uma portaria, hoje tem robô que arruma sua casa, hoje tem robô que vai fazer sua comida, isso aqui é uma inteligência artificial. O nosso telefone, o nosso celular, a nossa televisão, ela tem uma inteligência artificial, ela tem programas avançadíssimos, onde hoje um relógio, uma televisão, algo que você possa programar, que você também tem que ter dinheiro para fazer isso, essa pessoa liga para a polícia, liga para um hospital. Já tem casos de pessoas que usam um tipo de relógio, que esse relógio vai falar como é que está seus batimentos cardíacos, se você precisa ir para o médico, se você não precisa. Tem pessoas que salva através do que? De um aparelho dentro de sua casa, que já liga diretamente com a polícia, liga diretamente com um parente e avisa. Então isso é o que?
uma inteligência artificial. E nós estamos vivendo isso. E isso está se avançando a cada dia. Então isso, nós estamos vivendo o quê? Na quarta fase do capitalismo, que é a parte do primeiro, com esse desenvolvimento, com essa integração da economia, das pessoas e da cultura, ficou chamado de globalização. E nós estamos nesse período. Só que nós também temos que olhar de uma forma crítica. É muito bom, é maravilhoso quando a gente fala de tudo isso que está acontecendo. Mas tem um lado que nós temos que olhar com a questão crítica da coisa. Nós sabemos que existem os pontos negativos e também existe o quê? Os pontos positivos de se viver em um mundo globalizado. Nós também vivemos o quê? Uma cadeia produtiva. O que seria uma cadeia produtiva? Cadeia produtiva, ela está se referindo à descentralização de uma produção, à descentralização de um produto. Isso é chamado de quê? De transnacionais, onde empresas, quando vai construir um carro, vai construir um avião, seja o que ela for construir, ela vai analisar. Um país tem uma peça, no outro país tem outra peça, e você vai juntar uma peça de cada país e você vai montar esse avião. Vai sair muito mais barato do que você fazer ele em um local só. Então essas multinacionais, principalmente essas americanas, qual é o local que elas mais vão agir? Elas mais vão agir em países em desenvolvimento, porque tem matéria-prima, porque tem imposto reduzido, porque tem vantagens que o governo oferece, tem mão de obra barata. A China, ela é rival dos Estados Unidos, mas porque a China se desenvolveu tecnologicamente, porque a China ela está avançando. Para um país desenvolver, ele precisa fabricar, fazer tecnologia. O problema da situação do Brasil e de outros países é que a gente não disponibiliza de tecnologia. A gente compra, a gente não faz, a gente não investe em tecnologia. Então a China ela começou a desenvolver na questão tecnológica. E 90% dos países, das famílias americanas e de muita gente no mundo é fabricada na China e na Índia. Então o mundo, por isso que o mundo hoje ele é globalizado, ele está interligado. A economia de um país é dependente da economia do outro. Então essa cadeia produtiva ela faz com que intensifique os fluxos de mercadoria. E essas empresas, o lucro é absurdo. Você vê que a Nike, as maiores fábricas da Nike, elas estão na África. Por quê? Matéria-prima, mão de obra. As empresas americanas estão na China, pela mesma questão. Muita gente. A China e a Índia são o quê? O primeiro e segundo lugar na questão da população. Só que a China, ela começou a desenvolver, ela começou a fabricar para os Estados Unidos, mas também ela começou o quê? A desenvolver, a investir na educação, a investir nos seus alunos. E hoje a China ela está cada vez mais avançando. E a tecnologia também, gente, sabe o que ela traz? Essa tecnologia tão avançada, essa interligação, essa rede de comunicação, essa informação, tudo isso, esse desenvolvimento tão grande. Hoje você pega um computador desse e você fala com o mundo em tempo real. Você tem qualquer tipo de informação. Hoje tem até robôs que já estão programados e pessoas, médicos, para fazer uma cirurgia à distância. Isso é surreal. Como é que você vai fazer uma cirurgia? O paciente está em Juazeiro e você está ali em São Paulo e você vai conseguir fazer? Nós não temos isso ainda, mas o mundo aí já está desenvolvendo essa tecnologia avançadíssima. Hoje nós temos o mundo nas mãos. Tudo que você quiser saber sobre a cultura de alguém, não precisa você ir lá. É bom você ir para conhecer, se você tiver condições. Mas se você não tiver, você vai saber da mesma coisa. Porque você vai ver, você vai comunicar, você vai falar. Você vai aprender a falar a língua da pessoa sem nem ter ido lá. Mas também tem outras vantagens, as desvantagens, aliás. É quando a gente fala na questão do emprego. Aí, esses empregos, eles são chamados de estrutural ou tecnológico. E é o emprego onde vários homens trabalhavam para fazer um carro. Hoje, você é substituído por uma máquina, por um robô. Porque você não vai ter, o seu custo é menos.
E esse robô vai trabalhar muito mais, ele vai fazer, não sei, até com a maior qualidade, com a maior rapidez. E o que o empresário quer, o que os Estados Unidos querem, quando essas montadoras vêm para um país, o que eles querem é o que é que eles podem tirar de lá, quais são as vantagens que eles vão ter de lá. Então, o que é que eles fazem? Essas montadoras, principalmente, quem trabalha mais nisso são o que? Os robôs. Os robôs fazem um robô para trazer serviço de 10, 21. Então, esse tipo de desemprego, ele é chamado de desemprego estrutural ou emprego tecnológico. Se você está mudando, se tem uma máquina que pode fazer mais e melhor, com maior rapidez, então você vai ser trocado. E também nós temos o emprego conjuntural ou cíclico, que é aquele emprego que você perde pela questão da recessão, da economia, porque está tendo problema na economia. Nós tivemos o quê? Problemas agora no desemprego conjuntural pela questão da pandemia e crises internas. Se está tendo crise na bolsa de valor de tal local, isso vai atingir o Brasil, isso também vai ter consequência. Então o mundo está interligado. Por uma parte é boa, por outra parte é ruim. Porque o que acontece com o país também vai refletir em outro país. Nessa questão da tecnologia, você vai perder o emprego porque uma função que um homem fazia não vai precisar mais fazer. Então aquela função não existe mais, não é mais necessária. Então você vai ser substituído. Então essa é a desvantagem. Outra desvantagem é a questão de concentração de renda. Você vê que a gente vive em um mundo tecnológico, mas quem é que está? Você vai olhar assim, um olhar mais crítico. Quem é que está lucrando com isso? É todo mundo? A tecnologia é igual para todo mundo? Será que são todas as pessoas que fazem isso? Será que é todas as pessoas que você conhece? Eu não vou nem para longe. Vocês. São todas as pessoas que vocês conhecem que podem comprar um iPhone? Pode usar a internet com uma velocidade maior, que pode qualquer hora, qualquer dia acessar a internet e ver um vídeo? Não, gente. São poucas pessoas. Então, na multidão, todo esse conjunto, esse desenvolvimento, ele não atinge a todo mundo. Ele é desigual. Ele concentra a renda. E tem um geógrafo muito famoso aqui no Brasil, ele morreu há pouco tempo, ele era do Recife, chamado Milton Santos. Ele fazia críticas à globalização e ele dava até o nome de... Ele falava sobre a globalização como fábula, que é como você ouve, como você vê, mas você não participa. Você ouve falar que é maravilhoso ter um iPhone, mas você não tem. Você ouve que é maravilhoso ter um carro, ter isso, ter aquilo, essas vantagens que oferece, mas não tem acesso a você, não tem acesso a seu vizinho. Então isso é o que? Uma fábula. Está mostrando para você uma coisa que você não está participando. Você está vendo, você não está participando. Então isso é o que? É olhar a globalização como uma fábula, achar que todo mundo tem direito à internet, achar que todo mundo tem computador em casa, achar que todo mundo está vivendo bem, que a tecnologia é boa, tem um lado bom e tem um lado ruim. E a gente tem que ser crítico nessa parte. Ele também fala sobre a tecnologia, sobre a globalização perversa, que é essa que exclui, que é essa que coloca você para possuir aquilo que você nem precisa. Mas de tanto você ouvir, de tanto lançar propaganda, você acaba consumindo aquilo, mesmo que você não pode. Você pega seu salário todinho e gasta. Porque você quer ser igual, porque você quer fazer parte do meio. Tem coisas que não é necessária, mas você precisa ter, porque o seu colega tem, porque o seu vizinho tem. Então isso é uma globalização com perversidade, onde ela destrói, onde ela desemprega, onde ela, como é que se diz, ela escraviza. Porque escravidar não é só você ser na época da escravidão, é escravizar sua mente, é escravizar seus pensamentos, é escravizar sua liberdade. É onde sua cultura é mudada, porque você tem que ter uma cultura americana, porque você tem que ter uma cultura europeia, porque é isso que é bom. A gente é pregado nisso, a gente é baseado nisso. O que é bom é quem é do sul, o que é bom é quem é americano. Isso é uma perversidade na questão da sua individualidade. Isso a globalização faz. Ela entra nos países, ela entra na sua casa, ela entra na sua cultura. Isso é uma globalização perversa. E também esse Milton Santos, ele tem livro que ele fala sobre por uma outra globalização.
Porque a globalização, ela é discriminatória. Ele fala que a globalização ela não precisa ser tão excludente. Porque o que é que as pessoas querem mais e mais? As pessoas querem acumular riqueza. Da mesma forma que a gente começou a aula falando do mercantilismo, como naquela época as pessoas queriam o quê? Arrecadar o maior número de pedras preciosas. Mesmo assim, as pessoas de hoje, as pessoas destroem o meio ambiente, por tudo isso em função de quê? De dinheiro, em função de ganância. Então, o mundo ele pode ser globalizado, mas ele poderia ser melhor, ser mais acessível a todo mundo. Então, há uma diferença em globalização e globalismo. Globalismo é quando você defende só os seus interesses, quando você defende só os interesses do seu país. Isso vai ser globalismo. Você vê os Estados Unidos, qual é a função dele? Ele quer permanecer sempre no poder. Ele quer uma globalização, mas ele quer excluir. O que a globalização faz? Ela quer excluir, ela cria o que é xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, é a aversão àquela, se o seu país é maravilhoso, é bom e você prega que é bom, quando você quer ir para esse país desfrutar, você não pode. Eles não permitem que você entre. Eles estão te excluindo. Então, eles vão fazer tipo assim, eles vão globalizar até o momento que eles querem, até onde deve chegar. Passou dali, eles já vão te excluir. Então, isso é o que? Globalização. Então, nem tudo é bom, nem tudo é perfeito, nem tudo é maravilhoso. Hoje a gente vê que a gente não vive em guerra. A gente vive em outro tipo de guerra. A gente vive uma guerra ideológica, sim. A gente vive uma guerra de exclusão social. Aquela guerra onde você, muitas vezes, você tem que ter aquela coisa, porque senão você não é bom o suficiente. Então a propaganda ela faz tudo isso. Mas a globalização ela tem o quê? Dois lados. E eu quero que vocês avaliem. Estude, leia e veja qual é a parte boa e qual é a parte ruim. Para você acompanhar esse mundo moderno, esse mundo globalizado, você tem que estudar bastante, você tem que se aperfeiçoar, porque o mercado de trabalho ele vai se te excluir se você não aderir a mudanças. E essas mudanças ela é feita por quem? Por quem está lá em cima, por quem detém o poder. Então, que vocês possam ler o livro de vocês, possam pesquisar em outros livros, que vocês possam se aprimorar, que vocês possam tentar viver nesse mundo globalizado, mas sabendo que ele também exclui, que ele também é perverso, que nem todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. Quanto maior tecnologia, quanto maior desenvolvimento, maior vai ser a pobreza, maior vai ser a exclusão social, maior vai ser o nível de desemprego. Então, são questões que levam a gente a pensar um pouquinho mais. E na próxima aula a gente vai continuar com globalização da economia e globalização do consumo. Tá bom, gente? Até a próxima.